me tocou. E aí aquela mulher falou: Senhor, foi eu quem te toquei. E ele disse: eu pensei porque senti sair virtude de mim. O Senhor sentiu sair virtude dele, irmão. E é maravilhoso quando o nosso Deus trabalha por alguma causa, alguma área nas nossas vidas. Às vezes nós colocamos algo na mão do Senhor e muitas vezes nós tiramos. E não é assim. Quando nós colocamos alguma coisa mediante ao altar de Deus, temos que deixar lá e crer. Crer somente, porque Deus, Ele trabalha por nós. Ele veio até as nossas vidas. Muitas vezes não era essa palavra que você queria ouvir nessa noite, mas o nosso Deus, Ele sabe como falar em cada coração. Ele sabe como agir em cada vida, né? É assim que o nosso Deus trabalha. Como eu disse para os irmãos, eu não sou uma grande pregadora, mas eu sei falar do amor de Jesus. E é um amor muito grande, incondicional. Um amor a qual não olha para a aparência, um amor a qual não olha para bens financeiros, um amor a qual não olha para o seu patamar, para a sua posição. Ele te ama do jeito que você é. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus a qual olha para o profundo do seu coração. E se precisa mudar alguma coisa, é Ele que vai trabalhar. É o Espírito Santo que vai moldar. O homem não pode mudar nada, mas o Senhor Jesus pode fazer tudo pelas nossas vidas. É por isso, irmão, quando nós encontramos algum drogado, alguma prostituta, muitas vezes as pessoas olham e não dão nada por aquela vida. Mas saiba, o mesmo preço que Ele pagou pela sua vida, pela minha vida, Ele pagou pelaquela vida. Jamais, irmãos, despreze. Jamais, quando chegar uma pessoa alcoolizada ao seu lado, despreze. Nunca faça isso. É uma alma. E a palavra do Senhor diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E nós estamos aqui na face dessa terra é para ganhar almas para Jesus, não para jogá-las fora. E quando ganharmos essa alma, nós temos que saber cuidar bem dessa alma. Porque uma alma, irmão, é como um jardim todo florido. Nós sabemos, nós mulheres que temos nossos lares, que temos nosso jardim, que cultivamos nossas flores. Quanto mais nós regamos, cultivamos aquela flor, mais bonita ela vai ficar. E assim é uma alma. Quando nós ganhamos uma alma para Jesus, nós temos que cuidar dela. Nós temos, irmãos, que cuidar dessa alma com todo carinho, porque nós sabemos que ela custou um preço tão alto. Ela custou um preço de sangue carmesim, sangue inocente na cruz do Calvário. Temos que cuidar dela não somente no sentido espiritual, mas também no sentido material. E é assim que o nosso Deus trabalha, irmãos, nas nossas vidas. E ali, na hora que o Senhor falou que sentiu virtude, aquela mulher, ela confessou: Senhor, foi eu quem te toquei. Ele respondeu para ela: vai em paz, a tua fé te curou. E quando nós temos fé no Deus a qual servimos, nós sabemos que Ele pode fazer todas as coisas por nós, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Irmãos, como o irmão estava falando, nos países muçulmanos, as mulheres, elas não têm liberdade para nada. Não somente no país muçulmano, tem muitas igrejas também no Brasil, mulheres também não têm essa oportunidade. Então eu digo para vocês, irmãs, vocês que têm essa oportunidade maravilhosa de falar do amor de Jesus, fale do amor de Jesus. Nunca se negue em falar do amor de Jesus, seja na escola, seja na faculdade, seja no seu emprego. Irmãos, fale do amor de Jesus, porque o mundo, irmão, ele caminha sem direção. O mundo, ele caminha sem rumo. O mundo não tem expectativa. A expectativa deste mundo secular é somente ganhar, ter, mas não pensa na sua vida espiritual. E nós sabemos, irmãos, que a vida do Senhor se aproxima. Nós sabemos que a cada dia que passa, mais perto está do Senhor vir buscar.
os teus filhos. Mais perto está do Senhor vir buscar a sua igreja. E nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Muitos por aí não pregam mais a vida de Jesus. Muitos por aí não pregam mais que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus liberta. Só pregam prosperidade. A prosperidade é muito bom, mas o melhor é a paz. A paz que Jesus pode dar na sua vida, no seu lar, na minha vida, no meu lar. Irmão, quando crente, quando cristão, quando casal, quando a família tem paz, ela tem tudo. Que adiantamos todos nessa vida, morarmos em grandes mansões e não termos paz. E a paz somente Jesus pode nos dar. Somente o Senhor pode nos dar a paz. E eu sou muito feliz na minha vida. Eu não tenho nada, mas tenho tudo ao mesmo tempo, porque eu tenho Jesus. E Ele é tudo na minha vida. E eu glorifico esse Deus todos os dias da minha vida. E eu sempre digo, Senhor, Jesus querido, eu nunca tive o Teu Espírito Santo na minha vida. Eu posso perder tudo porque eu não tenho nada, só tenho uma casa para morar. Mas mesmo que Tu tire minha casa, que eu continue fiel na Tua presença. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, nós não levamos nada dessa vida. Aleluia. Nada dessa vida. Muitas vezes eu paro, eu fico olhando a correria do homem e da mulher para obter tantas coisas. E muitas vezes esquecem que tem almas no leito da enfermidade precisando de uma palavra de consolo. Muitos que estão na sarjeta precisando de uma palavra de conforto. Porque nós sabemos, irmãos, que essas pessoas, elas são rejeitadas mediante a sociedade. E eu gosto muito de bater nessa tecla. Que nós devemos correr atrás das almas. Porque estamos aqui neste mundo e não para ganhar almas para Jesus. Eu costumo dizer que nós temos que esvaziar o inferno e povoar o céu. Porque foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz para nos dar carro zero. Jesus não morreu na cruz para nos dar mansão. Jesus não morreu na cruz para nos dar bem financeiro. Isso daí, irmãos, é do seu trabalho, do meu trabalho, a qual nós conquistamos. Jesus morreu na cruz para nos dar vida eterna. Jesus morreu na cruz para que um dia nós possamos contemplar as mansões celestiais. Glória a Deus. É isso que temos que entender. Que Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Aleluia. Tinha uma jovem assentada ali no fundo, ela saiu. No momento que eu estava sentada aqui, o Senhor me deu uma palavra para dar para aquela jovem. Mas eu creio que eu irei encontrar com ela e falaria. E você também, essa criança. O Senhor diz para ti que Ele tem se alegrado do seu louvor. E que você continue nessa simplicidade, louvando a Deus. Que Ele tem um grande projeto de louvor na sua vida. Eu não sei se é um CD, Ele não me disse. E eu não posso dizer aquilo que o Senhor não disse. Ele só diz que Ele tem um grande trabalhar na sua vida. Nunca desvie o foco que é Jesus. Nunca se desvie do caminho do Senhor. Mesmo quando você crescer, estiver jovem, lembre dessa palavra que o Senhor mandou te dizer nessa noite. Que você continue louvando a Deus. Que Ele vai moldar a sua voz. E você será uma grande adoradora. Cantores não, cantores tem muitos por aí. O nosso Deus, Ele tem adoração do nosso coração. A perfeita adoração que vai até os céus. É isso que o nosso Deus quer. Receba em nome de Jesus, viu, criança? Em nome de Jesus. Vamos entregar o microfone para a irmã, que ela veio até as 5 para as 9. Eu gostaria de estar contando uma bênção que eu recebi do Senhor. E eu gosto muito de contar bênçãos. Porque a minha vida inteira foi de bênçãos. Meu esposo, ele era enfermeiro, eu também já fui enfermeiro, mas eu optei em trabalhar para Jesus. Trabalhar para Jesus é melhor, porque Ele é o melhor patrão que existe. Ele é o melhor patrão, Ele não te deixa faltar nada. Ele é justo, Ele é fiel. E meu esposo saiu também, e ele adentrou na guarda. Já faz 19 anos que ele está ali, trabalhando de vigilante. Ele trabalha terceirizado para a empresa da SESC. E ali, irmãos, ia ter uma demissão muito grande.
E aí ele falou assim, chegou em mim e falou assim, ele me chama de Lia, falou, Lia, adentre em oração. Pode adentrar em campanha, orar, jejuar, consagrar, tudo que você puder fazer, subir aos pés do Senhor, porque é somente Deus pela minha vida. Porque eles vão mandar muita gente embora, vão rebaixar de cargos. Eu falei, mas o meu Jesus é fiel. Aleluia. Eu creio no Deus que eu sirvo. Aleluia. Se o Senhor te segurou até agora, você quer te marido. E ele olhou para mim, ele riu. Eu falei, se o Senhor tem segurado você 19 anos nessa firma, você acha que Deus vai te envergonhar? Jamais. Deus. E aí, irmãos, eu entrei em oração. Tinha amigos dele que tinham mais tempo que ele naquela firma. Irmãos, olha como o Senhor faz pelo justo. O Senhor usa o ímpio para te abençoar. Ele usa o ímpio para me abençoar. E ali eu entrei em campanha, orei, fiz o que eu pude da minha parte. Porque o Senhor disse, faça a sua parte que eu te ajudarei. E ali teve a reunião. E ali vigilante costuma trocar de 3 em 3 meses, eles trocam os setores. Uns vão para a noite, outros vão para o dia. E meu esposo, ele está no setor há 6 anos. Porque ele trabalha no zoológico de Vida Solteira, como vigilante. Ele está ali faz 6 anos, trabalhando naquele lugar. Isso já é um grande milagre, porque não fica. Eles sempre estão trocando. E ali o Senhor levantou uma pessoa muito poderosa na cidade, uma pessoa muito grande. E ali aquela pessoa falou assim, com o Cláudio ninguém mexe. E essa pessoa não é crente. É por isso que eu falo, quando nós somos fiel para com o Senhor, no pouco, irmão, no pouco. Porque nós sabemos que o salário do vigilante não é muita coisa. Mas ele é fiel para com Deus, meu esposo. Mesmo no pouco. Mesmo um pouquinho que você ganha, eu sempre bato nessa tecla. O pouquinho que você ganha, tira o que é do Senhor. Porque nós não estamos dando nada para Ele, nós estamos devolvendo aquilo que Ele nos dá. Se você for fiel um pouco, Ele será com você no muito. Porque o nosso Deus é fiel. E ali chegou o dia daquela reunião. E ali muitos passaram para o porteiro, baixaram o salário. E meu esposo chegou em casa, ele fez um pouco de drama. Eu olhei para ele e falei, não adianta você brincar. Eu vou dizer como Jó disse, eu creio que o meu Redentor vive. E eu sei que a vitória já é minha, em nome de Jesus. Aí ele falou assim, eu glorifico a Deus pela esposa que Deus me deu. Não é para a minha glória não, irmãos. É para a glória de Deus. Porque é Deus quem transforma o homem e a mulher. E aí ele disse, mais uma vez o Senhor me deu vitória. Né? E ali ele continuou na mesma profissão, com o mesmo salário. Como eu digo para os irmãos, para muitos é pouco, para mim é muito. Porque tudo que vinha às minhas mãos vive do meu Deus, eu glorifico a Deus. Eu sei ser grata a Deus. Assim como Paulo disse que ele sabia viver na escassez, na bonança, na hora de dificuldade. Eu também sei viver, porque eu já passei grandes provas na minha vida. Eu já passei, não vou dizer para vocês que eu passei fome, não. Porque o Senhor Jesus não nos deixa passar fome. A gente passa por provas, por dificuldade, porque são coisas do ser humano. Porque a palavra do Senhor diz, eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. E o nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele vela pelas nossas vidas. E ali meu esposo, ele saiu daquela empresa e já foi readmitido na outra empresa imediatamente. E eu glorifico a Deus, irmãos. É por isso que eu digo, se você tem pedido algo para Deus, uma porta de emprego, se você for fiel, no momento certo o Senhor vai. Mas nunca murmure, irmão. Nunca fala, Senhor, está demorando. Às vezes, se você quer tão apressado, você vai apressar e a bênção que o Senhor tem para você lá na frente é maior. Então espere um pouquinho mais, que o Senhor Jesus, Ele pode fazer tudo pela sua vida. O Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é grande. Irmãos, a minha vida é um grande milagre na vida do Senhor. Eu até falei para a nossa irmã Fran lá,
que um dia eu gostaria de estar aqui somente para contar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Vocês iam falar comigo, eu não acredito. Como eu falei lá no templo central, que eu fui curada de câncer aos 7 anos de idade. Para a medicina impossível, para o Deus que nós servimos não é nada. Porque Ele é nosso Criador, foi Ele que nos formou, né? E é por isso que nós nunca devemos desistir das nossas promessas. Aquilo que o Senhor tem prometido na nossa vida, nós temos que crer. Aleluia. Temos que crer, irmãos. Nós temos que crer. Porque o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Por mais que ninguém dê nada por você, não importa. O nosso Deus dá. Porque o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. E eu glorifico a Deus por ter esse privilégio de poder falar do amor de Jesus, né? Eu glorifico a Deus também, como o irmão disse, que as muçulmanas não têm privilégio. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque eu já conheço irmãs muçulmanas que já estão fazendo a obra de Deus. Saíram do islamismo e estão no cristianismo fazendo a obra do Senhor. Eu tenho muitas irmãs missionárias que foram no islamismo. É lógico que tem que sair dos seus países, porque senão elas são mortas, né? Ir para outros países, mas estão fazendo a obra de Jesus. E o importante é isso, né? Nós fazer a obra do Senhor. Nós proclamamos todo o canto da terra que não existe Deus igual ao nosso Deus. E é por isso que nós estamos felizes nessa noite. Irmão, não sei qual foi a intenção que você entrou nessa noite, mas eu posso te dizer que aquilo que você precisa, que aquilo que você necessita, se você crer, você vai levar para a sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. E desde já, irmão, agradeço essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Eu costumo, irmão, sempre quando acaba o trabalho, eu gosto de orar pelas pessoas. Eu não sei se aqui como que é, tá? Eu gosto de descer, eu gosto de orar em posição de mãos, porque o Senhor me deu autoridade para isso, né? E eu gosto de estar orando os irmãos. Então os irmãos, os que quiserem, os que creem na oração da fé, né? Quiserem vir aqui à frente, se tiver alguma irmã que louva o Senhor, enquanto vai louvando, eu vou orando e o Senhor vai abençoando, né? Porque nós temos que crer que tudo vem do Senhor. Eu não posso fazer nada pela sua vida, mas o Deus que eu sirvo, Ele pode. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Ninguém louvou. Então, louva a Deus, Thalita, para que nós possamos estar orando, glorificando a Deus. Espírito Santo, aleluia. Deus de mistério. Deus, Tu és santo, Jesus, Tu és maravilhoso. Nós não queremos fazer uma fila. Eu estarei orando pelos irmãos. Glória a Deus. Se os irmãos quiserem orar também, pode ficar à disposição, viu, irmãos? É assim que o Senhor trabalha na minha vida. Eu gosto muito de orar, porque é a oração que me sustenta de pé. É a oração, a consagração que me sustenta de pé. Se eu estou aqui nessa noite, é pela misericórdia de Deus e pelas intercessões. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, poderoso Pai. Deus, nessa noite, Jesus, eu coloco a Tua serva na Tua presença. Tu sabe o que ela precisa, o que ela necessita. Ó Pai querido, ó Pai amado, Jesus, eu glorifico a Ti, Senhor, por esta vida.